Oi, galerinha do terceiro ano, tudo bem? Então, hoje nós teremos a nossa primeira aula de geografia com a apostila nova. Legal, né? Eu sei que vocês estavam ansiosos para começar a nova apostila. Então, hoje nós vamos trabalhar da página 3 a 9. Não esqueçam de anotar aí em cima das páginas a data de hoje, né? Para quando a gente voltar, ter tudo bem anotadinho, tudo bem certinho. Ok? Então, abram lá a apostila na página 3 e vamos começar a nossa aula. Então, aqui diz o seguinte: observe estas duas obras de arte da Tarsila do Amaral. A Tarsila do Amaral é uma pintora brasileira que, em seus trabalhos, usava muitas cores, tons fortes e figuras geométricas para representar temas do cotidiano e as paisagens brasileiras. Então, nós temos aqui, ó, a gente já viu essas imagens, né, na apostila do primeiro bimestre. Aqui nós temos, ó, Olhos sobre Tela, né, a Pinacoteca do Estado de São Paulo. E aqui ao lado nós temos o quê? Paisagem com touro, né, também, né, a pintura aí Olhos sobre Tela. Então a gente tem aqui uma imagem que representa o quê? A cidade e a outra imagem que representa o campo, né? Então, na letra A ali, são aquelas perguntinhas que a gente faz aí para, né, pensar sobre, você não precisa responder, é só mais para a gente discutir um pouquinho sobre isso. Então, que paisagens são retratadas nas duas obras de arte apresentadas? Então, eu acabei de falar, a paisagem urbana e a paisagem rural, né? Uma representa aqui a cidade e outra representa o campo. As paisagens representadas, né, aqui, elas apresentam diferenças. Quais elementos diferenciam uma paisagem da outra? Elas são paisagens diferentes, né? E o que difere uma da outra? Então, a gente difere o quê? Aqui, ó, aqui na Pinacoteca, a gente tem mais o quê? Mais elementos culturais, né? Mais construções, é uma paisagem urbana. E na segunda, a diferença é o quê? Que a gente tem mais elementos naturais, mais natureza, mais árvores, plantações, menos construções, né? Então, é isso aí que tem de diferente entre uma paisagem e outra. Letra C. Qual das paisagens se parece mais com o lugar onde você vive? Então, qual paisagem aqui parece mais a cidade que a gente vive? A paisagem ali que representa o quê? A área urbana, né? Porque a gente vive na cidade, então a Pinacoteca ali lembra um pouco mais a nossa cidade do que essa segunda imagem ali com o touro, com a natureza, né? E letra D. Em sua opinião, as paisagens retratadas podem representar o mesmo município? Justifique sua resposta. Lembra que a gente viu ali que um município pode ser formado por o quê? Por uma área urbana e rural. Então, essas duas paisagens podem sim fazer parte do mesmo município, porque um município é formado por uma parte da paisagem, né? Como parte urbana e a outra parte como parte rural. Então, essas duas imagens poderiam sim formar um município, ok? Agora vamos lá. Com o auxílio do professor, faça a releitura das obras de Tarsila do Amaral. Lembre-se de mostrar elementos específicos que caracterizam a cidade e o campo. Então, pessoal, o que seria uma releitura? Uma releitura seria você refazer aquelas duas paisagens, mas com o seu olhar, do seu jeito. Então, aí vocês podem dividir esse espaço em dois, aqui, né? Vocês podem dividir ao meio. Na parte de cima, representar a cidade e na parte de baixo, representar o campo. Lembrando-se do quê? De mostrar os elementos que caracterizam a cidade e o campo. Então, na hora que você for ali fazer a releitura da parte da cidade, não esquecer que a cidade tem mais construções, mais elementos culturais, e no campo tem mais o quê? Mais natureza, elementos naturais, animaizinhos, tem menos construção. Então, você vai refazer a releitura aqui, tá bom? Capricha aí no desenho, pinta bem bonito, com bastante capricho, hein, galera? Ó, apostila nova, então vamos caprichar aí nas nossas atividades, né? Agora nós vamos falar sobre as atividades econômicas. Você estudou que as áreas rural e urbana de um município apresentam paisagens com características diferentes.
E isso ocorre porque a maneira como o espaço está organizado reflete o modo de vida e o tipo de trabalho desenvolvido pelas pessoas que moram nele, né? Então, as atividades econômicas geram emprego e movimentam a economia do município. E elas podem ser ligadas à produção agropecuária, ao extrativismo, à indústria, ao comércio e à prestação de serviços. Então, agora encontre no texto o nome que damos às atividades desenvolvidas por pessoas em seus trabalhos e complete os espaços a seguir com as letras que formam esse nome. Então, aqui, pessoal, qual é o nome das atividades que a gente dá? Qual é o nome que a gente dá, na verdade, né? A prof se enganou aqui. Qual é o nome que a gente dá para as atividades desenvolvidas pelas pessoas, né? Aqui nos espaços. Elas são chamadas do quê? De atividades econômicas, né? Então, aqui vocês vão preencher o nome que a gente dá para as atividades desenvolvidas pelas pessoas em seus trabalhos, se chama atividade econômica. Vai colocar uma letrinha aqui em cada tracinho, ok? E agora nós vamos ver aqui, pessoal, alguns exemplos, né? A gente tem aqui, ó, a colheita de milho para fazer a ração, o operário de uma indústria de fibra de coco, trabalhadores da construção civil, um mercado. Então, tudo isso daqui, ó, pessoal, são atividades econômicas, atividades que movimentam a economia do município, né? Agora, aqui na letra A, também aquelas perguntinhas só para a gente conversar sobre. Que atividades você identifica nas fotografias da página 6? Então, se a gente olhar ali, a gente tem o quê? Colheita, os operários, construção, mercado. E quais dessas atividades econômicas existem aqui no nosso município? Dessas que a gente viu na página anterior. O que a gente tem aqui no nosso município? A gente tem o quê? Nós temos aqui construções, nós temos operários e indústrias, nós temos mercados, né? Tudo isso a gente tem aqui na nossa cidade também. Então, a gente viu agora um pouquinho das atividades que são realizadas na cidade. E agora a gente vai ver sobre as atividades econômicas do campo, né? As atividades que movimentam o campo. E ali até tem uma perguntinha aqui, ó. Como é a vida e o trabalho no campo? O menino ali com uma galinha e os pintinhos, né? Então, vamos ler agora um pouquinho sobre essas atividades. Acompanhem aí a leitura, lá na página 7. As principais atividades econômicas praticadas no campo são a agricultura, a pecuária e o extrativismo. E ali embaixo a gente já vai explicar um pouquinho sobre o que é cada uma, né? Vamos estudar um pouco mais essas atividades e observar como elas caracterizam as paisagens do espaço rural, né? Vamos ver ali então, começando pela agricultura. Você estudou que a agricultura é a atividade de cultivar a terra com o objetivo de produzir alimentos e matéria-prima para as indústrias. O que é matéria-prima? Lembra que a gente viu lá que a matéria-prima sai do campo, vai para a indústria e se transforma num novo produto, né? Então, a matéria-prima é aquilo que a gente tira direto do campo. Por exemplo, aqui, ó, matéria-prima, material usado para fabricar algum produto. Por exemplo, o que é isso daqui? Isso daqui é o quê? É o cacau. Então, você vai preencher aqui. Então, por exemplo, o cacau é a matéria-prima usada para fabricar o quê? Que todo mundo ama? O chocolate, né? Então, vai completar aqui, né? O cacau é a matéria-prima usada para fabricar o chocolate. De acordo com o tamanho das propriedades, o cultivo e a produção de alimentos ocorrem de maneiras diferentes, né? Então, nas pequenas propriedades rurais, como chácaras e sítios, diversos produtos são cultivados pelo próprio agricultor e pela sua família. Então, nessas propriedades, utilizam-se as técnicas e ferramentas simples e, quando necessário, contratam-se alguns funcionários que trabalham temporariamente nos períodos de plantio e de colheita. Então, diversos produtos ali, a produção agrícola de diversos produtos, ele é chamada de policultura. Então, nas propriedades menores, eles cultivam ali vários tipos de produtos, tá? E são os próprios ali donos da fazenda, das chácaras, dos sítios, que cuidam disso. Daí, quando é época de plantio e de colheita, às vezes eles contratam pessoas para ajudar, mas geralmente são eles que cuidam de tudo mesmo, tá? Então, a gente tem aqui, ó,
uma foto de uma agricultura familiar, ou seja, é a família que está ali, né, cuidando da agricultura. Já nas grandes propriedades rurais, por exemplo, nas fazendas, normalmente cultiva-se um único produto. A produção de um só produto é chamada de monocultura. Então, quando eles cultivam vários, é a policultura. Quando é um só, é a monocultura. Tá? E daí, nas grandes propriedades, eles praticam a monocultura e nas pequenas, a policultura. A produção é voltada para o mercado externo, ou seja, a exportação, né? Ou para indústrias de transformação. Ou seja, quando eles produzem um só produto, é porque eles exportam esse produto em grande quantidade, tá? Para outra empresa. Por causa do uso da alta tecnologia, exigem-se funcionários qualificados e o intenso uso de máquinas, né? Está substituindo o trabalho humano, o que tem diminuído cada vez mais o número de funcionários nessas propriedades. Então, nessas grandes fazendas, somente as pessoas não dão conta de fazer o plantio e a colheita. Então, eles usam grandes máquinas e daí eles têm que ter o quê? Pessoas especializadas que saibam lidar com essas máquinas para cuidar do cultivo aí da plantação. Então, já aqui do lado, ó, a gente tem o quê? Olha o tamanho dessa máquina, ela está colhendo um monte de coisa ao mesmo tempo e já despejando tudo no caminhão, né? Para já ir para outro lugar. Enquanto a gente vê aqui ao lado, aqui, ó, as pessoas tirando ali de uma por uma, né? Colocando na caixa para depois transportar, dá muito mais trabalho, é muito mais difícil, né? Então, as pequenas produções familiares, né? São as próprias pessoas que fazem, eles cultivam diversos produtos e em pequenas quantidades. Já as grandes fazendas que produzem um só produto, eles utilizam das máquinas, porque é uma quantidade muito grande e só as pessoas não dariam conta. Agora vamos aqui fazer as atividades. Então, com base na leitura das páginas 7 e 8, complete o esquema a seguir. Então, a agricultura é a atividade do quê? A agricultura é a atividade de, com o objetivo de, então você vai colocar ali o que é, né, a agricultura e qual o objetivo da agricultura. Pode voltar lá na página 7 e 8, né, para auxiliar vocês para responder essas perguntas. Tipos de agricultura, de acordo com o tamanho da propriedade e a produção agrícola. A gente viu ali que a gente tem a agricultura familiar, que é praticado em pequenas ou grandes, né, propriedades rurais. E o trabalho realizado, né, pelo próprio agricultor e sua, é completar ali. O agricultor utiliza o quê? Para cultivar os produtos. E é chamado de policultura, né? Que é vários produtos. Aí aqui ao lado a gente tem um outro tipo de agricultura que a gente acabou de ver, que é a agricultura, volta lá se você não lembrar, que é praticada em pequenas ou grandes propriedades. Aí aqui o trabalho é realizado por funcionários, né, qualificados, e nesse tipo de agricultura utiliza-se alta tecnologia e o que mais? Para cultivar um único produto. E é chamado do quê? Quando eles cultivam um só produto. Quando são vários é policultura e quando é um só é o quê? Se você não lembrar, volta lá na página. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente falou sobre as atividades econômicas e começamos a falar aqui sobre uma das atividades econômicas do campo, que é a agricultura. Nas próximas aulas, a gente vai abordar algumas outras atividades econômicas que também são do campo e vamos abordar também as atividades econômicas da cidade, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, a Prof está aqui para ajudar. Não esqueçam de marcar as datas aí nas páginas que trabalhamos hoje. E qualquer coisa, chama a Prof, tá? Pode mandar mensagem no WhatsApp, a gente pode marcar uma videochamada aí para tirar as dúvidas e matar um pouquinho das saudades também, né? Qualquer coisa, a Prof tá aqui. Um beijo e até a próxima aula.